Filósofo e antropólogo Pierre Levy, considerado um dos maiores teóricos da cibercultura, autor de obras como Máquina Universo, Tecnologias da Inteligência, que é o virtual, Inteligência Coletiva, Cibercultura, entre outras já publicadas no Brasil, vai responder perguntas e debater com professores ou com os professores envolvidos no programa Gênesis. Gostaríamos de destacar também a participação nessa mesa redonda do vice-reitor e pró-reitor de ensino e pesquisa, professor Dr. Pedro Gilberto Gomes, e da coordenadora pedagógica do programa Gênesis, a professora Elvira Hoffmann. Gostaríamos de convidar o professor Pedro Gomes para que faça, em nome da Unicinos, a abertura deste encontro. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Bonjour. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Pierre Levy a essa universidade. É a segunda vez que ele está aqui para falar sobre esse tema que nos apaixona, que é a questão da cibercultura. Nós estamos vivendo nesta sala, hoje me parece um evento marcante, um evento especial e talvez até paradigmático, porque o que nós queremos na universidade é criar condições para que o processo pedagógico possa se desenvolver na sua amplitude e com maior profundidade. E o sentido desta sala é criar condições para que os professores possam realizar o seu trabalho. E esse trabalho de hoje, esse diálogo com o professor Pierre Levy sobre a emergência das tecnologias e seu reflexo na educação, está sendo transmitido no Auditório Central em videoconferência, está sendo transmitido também pela televisão interna, pela intranet, pela internet e pela internet 2, interligando Universidade de Brasília, Pernambuco, Minas Gerais, a USP, a PUC de São Paulo, a PUC do Rio Grande do Sul, a URGS. Então é um momento também de experimentação para nós. Eu estou contente porque eu creio que as grandes realizações de uma universidade, as grandes conquistas, se dão com os pequenos passos. E esse é um pequeno passo que nós estamos dando para criar essa competência no uso das tecnologias emergentes de comunicação no trabalho educativo. Então, eu agradeço a presença de todos, dou as boas-vindas, espero que tenhamos todos um bom trabalho. Obrigado. Bom, a mesa redonda vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira. As perguntas serão feitas para o professor Pierre Levy e serão traduzidas pelo professor Luiz Inácio Geiger e pela professora Miriam Celaro. O inverso também vai acontecer nas respostas do convidado. Além dos professores aqui presentes, um grupo acompanha esta mesa redonda através de um telão no auditório central da universidade. Do auditório também será possível fazer perguntas e os debatedores terão, a princípio, direito a fazer uma réplica às questões colocadas pelo professor Levy, pelas suas considerações. Bom, já foi dito que está sendo transmitido internet, intranet, etc. E vamos a perguntas. Eu gostaria de chamar a professora Elvira para fazer a primeira pergunta. Por favor, professor. Obrigada. Boa tarde, professor Levy. Seja bem-vindo à nossa casa. Eu gostaria de lhe perguntar o que influência imediata ou futura
as novas tecnologias têm sobre as relações sociais, sobre as relações culturais e, em particular, aqui no nosso caso, em relação à educação. Alors, j'ai compris. Oui, alors c'est une question extrêmement vaste. É uma questão muito vasta, muito Puisque, ampla. parce que si vous demandez sur les relations sociales, culturelles et éducatives, là, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, ça va être difficile de faire une réponse courte. É muito difícil dar uma resposta curta, porque a questão é muito vasta. Está perguntando sobre as questões sociais, culturais e ainda a influência na educacional. Bon, je crois que nous sommes en train de vivre quelque chose comme une mutation anthropologique. Estamos vivendo, eu creio, uma mutação antropológica qui est comparable à celle que l'humanité a vécue au moment de l'invention de l'agriculture, de la ville, de l'État et de l'écriture. que é aquela comparável ao momento em que se viveu uma mudança na agricultura, l'agriculture, la ville, na urbanização l'État do Estado et l'écriture. e a escrita. Ça, c'est la révolution néolithique. É a Revolução Neolítica. Alors, l'humanité avant et après la révolution néolithique, elle est différente. E a humanidade antes e depois dessa revolução é diferente. Et une autre étape peut-être à laquelle on peut comparer la présente mutation, Outra etapa que podemos comparar com a atual mutação c'est celle qui a eu lieu entre, disons, le 16e et le 19e siècle, é aquela que aconteceu entre o século XVI e XIX, qui est liée à l'invention de l'imprimerie, que é ligado à invenção da imprensa, à la révolution industrielle, à Revolução Industrial, au développement de la science expérimentale moderne o desenvolvimento das ciências experimentais modernas et à la construction d'un marché mondial. e a construção de um mercado mundial. Alors ça aussi, ça a provoqué d'énormes transformations. Isso também provocou enormes transformações. Alors aujourd'hui, une remarque qu'on peut faire, c'est qu'à chaque grande mutation, le rythme s'accélère. A cada grande mudança, o ritmo se acelera. Et aujourd'hui, les choses vraiment se passent d'une façon extrêmement rapide. E hoje as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. Alors, je pense que il va y avoir nous sommes en train d'assister à des transformations économiques extrêmement importantes. Estamos assistindo transformações econômicas muito importantes. La naissance de ce qu'on pourrait appeler une économie de l'information ou une économie de la connaissance. O nascimento de uma economia do conhecimento Ou une économie de l'information, e da informação, dans lequel probablement la majorité des êtres humains va travailler dans l'avenir. aonde a maioria dos seres humanos vão trabalhar num futuro próximo. Ça, c'est une des dimensions de la transformation contemporaine. Essa é uma das dimensões da transformação contemporânea. Un autre aspect peut-être qui est lié, bien sûr, c'est que le dynamisme et la puissance des groupes humains Outro aspecto também é ligado ao dinamismo e o poder do ser humano. va être de plus en plus lié à leur capacité de travailler de manière coopérative. Está cada vez mais ligado, relacionado com a capacidade de trabalho interligado, cooperativo, Oui, et à fonctionner en intelligence collective. e funcionar como uma inteligência coletiva.
je pense aussi que les différences culturelles qui sont liées à des distances géographiques Penso também que as diferenças culturais ligadas a distâncias geográficas vont toujours exister, vão sempre existir mais seront de moins en moins importantes, e serão de menos e menos importantes, cada vez menos importantes. parce que les communications sont de plus en plus faciles et immédiates, Por causa das comunicações, que são cada vez mais fáceis e imediatas, mais pas seulement les communications, mais les transports aussi, les voyages. inclusive o transporte, a viagem, as viagens. Et vous savez sans doute que on vit l'époque dans l'histoire de l'humanité qui connaît le plus d'immigration et de migration de population. Vivemos numa época que há muita migração e emigração de populações. Et ce n'est pas seulement les gens pauvres qui cherchent du travail ou qui vont vers les régions prospères, E não somente as pessoas pobres que vão em direção às regiões mais próximas, Mas- mais prósperas, mais c'est aussi des individus très qualifiés qui cherchent les zones où leurs talents pourront le mieux être employés. mas também pessoas que têm qualificação, que procuram lugares onde seus talentos podem ser mais adequadamente empregados. Et on pourrait dire que ce sont les zones où l'intelligence collective fonctionne le mieux, Onde tem zonas que a inteligência coletiva funciona melhor qui sont les plus attractives pour les gens. e que são mais atraentes para as pessoas. Et ça, c'est pas seulement sur le plan géographique, Não é, portanto, só apenas no plano geográfico. c'est aussi vrai pour le choix, par exemple, d'une carrière, Isso funciona para a escolha de uma carreira, pour la concurrence entre des entreprises, concorrência entre empresas, ou peut-être même pour la concurrence entre les universités. ou de concorrências até entre as universidades. Donc je voudrais souligner cette notion d'intelligence collective Ele assinala, então, dá ênfase a essa ideia de inteligência coletiva, qui est finalement la source à la fois de la prospérité et d'un certain plaisir de vivre en société. que é, ao mesmo tempo, um prazer de viver em sociedade e fonte de prosperidade. Alors maintenant, pour ce qui concerne les mutations dans l'éducation, Agora, no que diz respeito a mudanças na educação, Bom. mutação na educação. une des premières choses que l'on peut dire, c'est que c'est la relation avec la connaissance qui se transforme aujourd'hui. É a relação com o conhecimento que muda hoje, que se transforma. Ce n'est parce que, disons que jusqu'à il y a peut-être 30 ou 40 ans, la connaissance était quelque chose comme un stock. Até 30 ou 40 anos, o conhecimento era alguma coisa como uma estocagem, uma armazenagem. Et aujourd'hui, de plus en plus, la connaissance est en flux. E hoje, o conhecimento é um fluxo. C'est-à-dire que les savoirs sont de plus en plus rapidement obsolètes Os saberes, os conhecimentos são cada vez mais rapidamente obsoletos et il y a de nouvelles connaissances qui sont produites de plus en plus rapidement. e novos conhecimentos são produzidos cada vez mais rapidamente. Bien sûr, dans le domaine scientifique et technique, No campo científico e técnico, mais aussi des nouvelles façons de faire dans le domaine de l'économie, também novas maneiras de fazer no campo da economia, les transformations de la société, transformations culturelles qui sont aussi extrêmement rapides. e a transformação de sociedade e cultural, que também são muito rápidas. Donc nous sommes dans cet univers de connaissances en flux. Estamos nesse universo de conhecimento em fluxo. Et les institutions d'enseignement ont été construites, pensées, conçues pour un univers de connaissances stock. E as universidades foram concebidas para um universo de conhecimento em estoque.
Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Essa é a primeira questão, a primeira coisa. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, dans l'économie de l'information, Hoje, no que se diz respeito à economia da informação, dans laquelle probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des êtres humains va travailler, aonde a maioria dos seres vão trabalhar, como ele acabou de dizer, le travail consiste à apprendre, o trabalho consiste em aprender, transmettre des connaissances, transmitir conhecimento, faire de la formation fazer a informação et à faire de la recherche, à produire de la connaissance. e a produzir, fazer a pesquisa e produzir o conhecimento. Le travail de l'avenir, c'est inventer des idées intéressantes et les échanger. O trabalho do futuro é inventar ideias interessantes e trocar. C'est-à-dire, c'est la pratique de l'intelligence collective. A prática da inteligência coletiva. Et donc, quelle différence y a-t-il entre le travail et l'enseignement? E qual é a diferença, então, o trabalho e o ensino? C'est-à-dire que le travail sera un exercice d'apprentissage et d'enseignement et de recherche. Quer dizer que o trabalho é o próprio exercício da aprendizagem, da pesquisa e do conhecimento, produção de conhecimento. Voilà, c'est ça. Alors, regardez aujourd'hui les entreprises qui sont les plus riches dans le monde, Olha as empresas que são as mais ricas hoje no mundo. celles dont la valorisation boursière est la plus importante. Aquelas que têm o valor na bolsa mais importante. Ce sont des entreprises dans lesquelles il y a plus de gens qui ont un doctorat que dans les universités. São empresas que têm pessoas que têm mais um doutorado do que nas universidades. Et dans lesquelles il est absurde de parler d'un département de recherche et développement. E aonde é absurdo falar em departamento de pesquisa e desenvolvimento. Parce que tout le monde fait de la recherche et du développement. Porque todo mundo faz a pesquisa e o desenvolvimento. N'est-ce pas, une entreprise qui fait du logiciel, Empresas que fazem softwares, ou ceux qui font des jeux vidéo, e que fazem jogos de vídeo, ou qui travaillent dans les biotechnologies, ou que trabalham na biotecnologia, ou qui travaillent dans les médias, ou que trabalham com as mídias. tout ça, ça consiste à, disons, naviguer dans un univers d'informations, à produire de nouvelles informations, E que se navega no mundo de informação a produzir novas informações. et à entretenir des relations à la fois coopératives et compétitives avec son environnement, d'une manière extrêmement étroite. E que mantém relações competitivas e cooperativas com o seu ambiente de maneira muito estreita. Parce que c'est dans le travail de l'avenir qu'on voit déjà apparaître dans beaucoup d'endroits dans le monde la distinction entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise devient de plus en plus mince. É cada vez mais estreita essa diferença mais fina essa diferença entre o interior e o exterior dessas empresas. Oui, cette distinction s'efface, disons. Et les gens travaillent de plus en plus en réseau avec les partenaires, avec les clients, avec les fournisseurs. Trabalham com os fornecedores, os parceiros, os clientes. Então essa diferença é cada vez mais apagada, mais... Voilà. Et ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui sont les plus coopératifs avec les autres. Os que se saem melhor são os que são mais cooperativos com os outros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les universités, ça? O que isso significa para as universidades? Ça signifie qu'il y a de moins en moins de différences entre... On pourrait dire que les entreprises qui ont du succès aujourd'hui, c'est comme des universités cotées en bourse. As que têm mais sucesso são as universidades como aquelas cotadas em bolsas. Voilà. Et les universités aujourd'hui, si je regarde la tendance, de plus en plus essayent de déposer des brevets, de gagner de l'argent avec du copyright, de faire des alliances avec
des entreprises pour faire de la recherche en commun. Ces distinctions bien nettes entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise deviennent de plus en plus difficiles à saisir. É muito difícil ver muito bem o limite entre esse mundo das empresas e o mundo das universidades. Et d'autre part, je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils, mais c'est la réalité. Tem pessoas que levantam franzem a sobrancelha, mas é a realidade. Moi, je ne porte pas de jugement, j'essaye de vous dire ce qui est en train de se passer. Donc, não il tá faut le julgando. reconnaître. Não está julgando, está reconhecendo aquilo que está acontecendo. Et d'autre part, toutes les institutions qui ont vocation à produire et à diffuser de la connaissance Todas as instituições que têm vocação de produzir e desenvolver, difundir o conhecimento, sont en train de se rapprocher. estão se aproximando. Par exemple, les musées, Exemplos: museus, les bibliothèques, bibliotecas, les médias, as mídias, les maisons d'édition, as casas de edição, les universités. as universidades. Et toutes ces institutions vont probablement dans l'avenir coopérer de plus en plus Ele vê uma cooperação cada vez maior entre todas essas instituições pour proposer aux gens qui veulent apprendre para se opor às pessoas que querem aprender des environnements d'apprentissage virtuels. os meios de aprendizagem virtuais. Et elles vont aussi probablement devenir, toutes ces institutions vont devenir des animatrices de communautés virtuelles. São instituições que vão fazer o papel de animadoras desse ambiente virtual, C'est ça, de communautés virtuelles. de comunidades virtuais. Parce que justement, l'apprentissage aujourd'hui, c'est de l'apprentissage coopératif, c'est du fonctionnement en intelligence collective. Porque a aprendizagem é uma aprendizagem cooperativa e o funcionamento de uma inteligência coletiva. Pas seulement, bien sûr, la mise à disposition d'informations, Não é só colocar à disposição a informação, même si cet élément, bien sûr, est important. mesmo se isso é um elemento importante. Mais ce qui va devenir vraiment capital, c'est la relation directe avec les producteurs vivants de la connaissance. Isso que é importante, a relação direta com o produtor vivo do conhecimento, produtor mesmo do conhecimento. C'est ça, cette notion de communauté virtuelle d'apprentissage. Isso que é a noção de comunidade virtual de aprendizagem. Voilà, bon là j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai juste lancé quelques idées un peu provocatrices. Eu apenas queria lançar algumas ideias um pouco provocadoras. Obrigado. Gostaria de chamar o professor José para fazer a sua questão, por favor. Boa tarde. Boa tarde, professor Lévy. Dentro desta divisão do conhecimento, como, na sua opinião, seria na prática, a partir da realidade atual, empresa, empresa, universidade, como nós poderíamos aproximar o conhecimento produzido dentro da universidade por professores, pesquisadores, até mesmo alunos participando dentro desse processo, promovendo essa aproximação mais democrática, digamos assim, de acordo com as suas próprias palavras, do conhecimento, não é? E que autonomia os produtores desse conhecimento teriam sobre o produto por eles feito. C'est un rapport avec l'autonomie de la production de Voilà, la connaissance. l'autonomie, la question de l'autonomie, c'est du professeur et de l'apprenant par rapport à la production de sa propre recherche, son propre travail. Et quelle est l'autonomie par rapport à les produits pour cette recherche? Bon, si
La question de la démocratie aussi. Ah d'accord, il a changé la question. D'accord, alors ils sont troublés. Voilà. Bon. Alors, bon, je n'ai pas complètement compris votre question, mais je pense qu'elle a rapport avec l'autonomie. Não compreendi perfeitamente a sua pergunta, mas acredito que ela tem uma relação com a questão da autonomia. Voilà. Alors, je pense que l'autonomie maximale est atteinte quand on ne demande absolument pas d'argent. Eu penso que a autonomia máxima é atingida quando não se pede, não se necessita absolutamente de dinheiro. À partir du moment où on dit que pour faire telle ou telle recherche, on a besoin d'argent, A partir do momento em que se diz que para fazer tal ou qual investigação é necessário dinheiro, eh bien, il faut rentrer dans un processus de négociation é preciso entrar num processo de negociação avec ceux qui donnent l'argent. com aqueles que detêm o dinheiro. Parce que pour eux, bien entendu, c'est un investissement. Ils veulent quelque chose en échange. Porque para eles, obviamente, se trata de um investimento, eles desejam alguma coisa em troca. Alors après, bon, il y a cette distinction entre l'argent qui vient des entreprises privées Bem, e após isso, então, dito isto, há uma distinção entre o recurso monetário que vem das empresas privadas et l'argent qui vient de l'État. e os recursos que provêm do Estado. Mais si vous réfléchissez bien, l'argent qui vient de l'État, il vient des impôts. Mas se você refletir bem, verá que o recurso que vem do Estado vem dos impostos. Et les impôts, ils sont payés surtout par les entreprises privées. E esses impostos são pagos principalmente pelas empresas privadas. Donc, il faut voir tout le processus écologique de circulation de l'argent. É preciso, então, ter em conta todo o processo ecológico de circulação do dinheiro. Alors, les connaissances, au fond, voilà. Les connaissances, elles sont produites par des communautés qui s'organisent en intelligence collective. Os conhecimentos são produzidos por coletividades que se organizam como comunidades, Intelligence como collective. inteligências coletivas. Et toutes ces communautés, entre elles, forment une espèce de vie intellectuelle très complexe. Todos esses grupos formam uma espécie de vida inteligente muito complexa, dans lequel il y a plusieurs espèces, comme dans un écosystème. onde há diferentes espécies como num ecossistema. Et on pourrait dire que dans cette vie de l'esprit, E se poderia dizer que nessa vida de espírito, il y a des éléments, comme les 4 éléments de la réalité concrète, há elementos como os 4 elementos da realidade concreta, la terre, par a exemple. terra. Alors la terre de la vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? A terra da vida do espírito, de que se trata? Ce sont les signes. São signos. C'est une terre sémantique. É uma terra semântica. Toutes les connaissances sont leur matérialité, leur substance, ce sont des signes. Toda a materialidade, a substância, é constituída por signos. C'est-à-dire ce sont des mots, ce sont des nombres, ce sont des images, ce sont des sons, etc. Évidemment organisés, bien sûr. Se tratam de sons, de imagens, etc. Les mots. Evidentemente, palavras, Et Sons. les nombres, oui, números, oui, tout ça. evidentemente organizados. Voilà. Alors ça, c'est la terre. On en a absolument besoin. Bon. Esta é a terra da qual necessitamos absolutamente. Et il y a l'eau. Há a água. Alors, l'eau,
on pourrait dire que c'est l'argent. A água poderíamos dizer que é o dinheiro. Là où on arrose, Lá onde se rega, ça pousse. cresce. Il y a une sorte d'équivalence entre l'argent et les idées. Há uma certa equivalência entre o dinheiro e as ideias. Bien sûr, les idées attirent l'argent, Obviamente, as ideias atraem o dinheiro, comme on pourrait dire, vous imaginez un arbre de connaissances avec des racines qui attirent l'eau. como se poderia imaginar, uma árvore de conhecimentos atrai a água. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Mais ils L'eau aide à faire pousser les connaissances. Mas isso vale no outro sentido. A água também serve a fazer crescer o conhecimento. D'ailleurs, quand vous parlez avec des scientifiques ou avec des professeurs qui sont impliqués dans les recherches, ils demandent toujours plus d'argent. Aliás, quando se fala com cientistas, com pessoas ocupadas com a pesquisa, eles sempre pedem mais dinheiro. Et ils ont raison. E eles têm razão. Et puis, il y a... Alors tout ça circule, n'est-ce pas? Tout ça est recyclé. Toute cette terre sémantique est recyclée, cette eau circule, il y a un cycle de l'eau, et il y a l'État qui prend, puis qui redistribue, qui fait tomber en pluie, etc., avec l'impôt, ou la consommation qui fait circuler l'argent, l'investissement qui est comme l'arrosage. Hein? Então, tudo isso circula, não é, em vários sentidos. Não é o Estado fazendo circular o dinheiro, o conhecimento fazendo aflorar maiores recursos e assim por diante. Bon. Alors, il y a aussi l'air. Há também o ar. Alors l'air, c'est très important. O ar é muito importante. Vous savez que dans les études depuis une quinzaine d'années sur Gaïa, Sur quoi? Gaïa, c'est la biosphère, disons. Vocês sabem, né? Há já 15 anos estudos sobre Gaia, C'est-à-dire l'ensemble de la biosphère. On a découvert que l'atmosphère était quelque chose qui était créé par l'ensemble des êtres vivants, les plantes et les animaux. descobriu-se que a atmosfera é alguma coisa criada pelo conjunto de seres vivos, animais e vegetais. Et que c'est un médium de communication très important par lequel passent tous les grands cycles biologiques. E que é um meio ambiente de comunicação pelo qual passam todos os ciclos biológicos. Alors, dans la vie de l'esprit, l'air, c'est le climat de coopération. Na vida do espírito, o ar é o clima de cooperação. Alors, quand le climat est empoisonné, Quando o clima está envenenado, ça pousse pas bien. as coisas não crescem bem. Et les communautés meurent ou sont très malades. E as comunidades morrem ou ficam muito doentes. Tandis que quand le climat est bon, Enquanto que, quando o clima é bom, quand il y a un bon air, une bonne coopération, quando há um bom ar, uma boa cooperação, à ce moment-là, il y a beaucoup de connaissances qui sont produites et une grande variété écologique. nesse momento há muitos conhecimentos que são produzidos e uma grande variedade ecológica. Alors finalement, il reste le feu. Finalmente, resta ainda o fogo. C'est comme le soleil de l'intelligence et de la conscience É como o sol da inteligência e da consciência, dont parlait Platon, le soleil du bien, do qual falava Platão, o sol do bem, n'est-ce pas, vers lequel toutes les communautés virtuelles, tous les êtres vivants de cette écologie mentale sont tournés. em direção ao qual todos os seres que pertencem a essas comunidades se direcionam, se orientam. Et bien sûr, pour recevoir cette énergie intellectuelle, comme les arbres ont des petits capteurs solaires qui sont les feuilles, et grâce à ça, c'est toute l'énergie qui vient du soleil qui circule dans l'ensemble de la biosphère. E para receber essa energia é necessário, como as folhas, as árvores que têm esses pequenos captores que são as folhas, não é?
ter esses dispositivos para assimilar essa energia solar. Voilà, donc il y a ce feu intellectuel vers lequel certains sont tournés et d'autres sont moins tournés, évidemment. Então existe esse fogo intelectual em direção ao qual muitos estão voltados e outros menos. Alors donc, la question de l'autonomie, pour revenir à votre question, Então, quanto à autonomia, para voltar à pergunta, oui, il n'y a pas de production de connaissances sans autonomie intellectuelle. não há produção de conhecimento sem autonomia intelectual. Et toutes les communautés virtuelles qui produisent des connaissances, disons, s'autoproduisent en même temps. E todas as comunidades virtuais que produzem conhecimento se autoproduzem simultaneamente. Nous participons tous à la création des groupes humains auxquels nous participons. Nós participamos todos à criação de grupos humanos aos quais pertencemos. Mais en même temps, nous devons reconnaître l'interdépendance de toutes les formes de vie. Mas, ao mesmo tempo, necessitamos reconhecer a interdependência de todas as formas de vida, Non seulement dans la vie biologique, não apenas na vida biológica, mais aussi dans la vie intellectuelle. mas também na vida intelectual. N'est-ce pas? Et cette interdépendance, aujourd'hui, elle se voit très très bien dans Internet. E essa interdependência é muito facilmente vista na internet. Le World Wide Web constitue un seul immense hyperdocument. A rede virtual mundial constitui ela própria um imenso hiperdocumento. Voilà. Et d'un site web à n'importe quel... Il y a des calculs qui ont été faits aux États-Unis. La plus longue distance entre deux sites web, c'est sur le World Wide Web, c'est 10 clics. A mais longa distância, segundo cálculos feitos, a mais longa distância entre dois sites na web corresponde a 10 cliques. Bom, então nós gostaríamos de chamar o auditório onde o professor Meira vai fazer uma questão para o professor Levi. Professor Levi, uma vez. Boa tarde. Professor, por que o conteúdo de seus livros não está integralmente na internet, já em formato de texto? Pourquoi est-ce que les contenus de vos textes n'est pas tout à fait mis sur Internet? C'est un projet que j'ai depuis longtemps. É um projeto que eu tenho há muito tempo, Mais je n'ai jamais réussi à le faire par manque de temps, mas ainda por falta de tempo não consegui fazê-lo. parce qu'il y a toujours des choses plus urgentes. Sempre tem coisas mais urgentes. Mais je vous promets que je vais le faire cet été. Mas nesse verão eu farei, te prometo. Obrigado, Meira. Nós então passamos para a pergunta seguinte, que o professor Vilmar vai fazer para o professor Levi. Por favor, Vilmar. Boa tarde, professor. Uma das preocupações das pessoas que trabalham com o que analisam a questão das tecnologias emergentes é a possibilidade real da formação dos chamados guetos de conhecimento. Esses guetos excluiriam aquelas comunidades menos desenvolvidas ou menos privilegiadas. Ces ghettos excluiraient les communautés les plus développées ou Non, les moins. les moins développées. Oui. De que forma efetiva as universidades, principalmente, poderiam agir no sentido de reduzir a possibilidade de formação desses guetos? Les universités pourraient agir dans le sens
Oui, c'est un problème tout à fait réel. É problema real. Bon, la première chose, mais c'est absolument évident, mais je le répète toujours, A primeira coisa é muito evidente, mas eu faço questão de repeti-la. bon, enfin, tout le monde le sait, mais je vais quand même le dire, Todo mundo sabe, mas eu vou mesmo assim dizê-lo. c'est que si on veut naviguer sur Internet et profiter de toutes les connaissances qui s'y trouvent, il faut savoir lire et écrire. É que se quisermos navegar na internet e conhecer tudo que ali existe, é necessário saber ler e escrever. Ça, c'est la base élémentaire. Esta é a base elementar. Une fois qu'on sait lire et écrire, tout devient possible. Uma vez que se saiba ler e escrever, tudo mais torna-se possível. Mais avant ça, c'est difficile. Mas antes disso, é difícil. Même si, évidemment, beaucoup de connaissances peuvent être mises sous forme audiovisuelle. Mesmo se muitos conhecimentos podem ser colocados sob forma audiovisual. Mais le texte reste quand même une base fondamentale. O texto permanece, de todo modo, uma base fundamental. Alors, ce que les universités peuvent faire, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, O que as universidades podem fazer são muitas coisas. Primeiramente, il est tout à fait possible de mettre le contenu de tous les cours en libre accès sur Internet. é totalmente possível de colocar o conteúdo de todas as disciplinas e cursos na internet com livre acesso, Gratuitement. gratuitamente. À ce moment-là, on ne ferait payer les gens que s'ils veulent le diplôme, que s'ils veulent la certification de la connaissance. Nessas condições, nós somente exigiríamos o pagamento se as pessoas quisessem a certificação dos seus conhecimentos, quisessem ter um diploma. Mais la connaissance elle-même, je pense qu'il faut la donner gratuitement. Mas o conhecimento como tal, eu penso que é necessário colocá-lo à disposição gratuitamente. Deuxièmement, c'est pas seulement, bien sûr, les connaissances qu'on peut objectiver dans des documents qui sont importantes, Em segundo lugar, não é, obviamente, apenas o conjunto de conhecimentos que nós podemos objetivar em um documento, mais c'est aussi les savoir-faire vivants des personnes. mas é também o saber prático, o saber oriundo da vida das pessoas. Et les professeurs et les étudiants des universités représentent une immense ressource de ce point de vue-là. E os professores e estudantes das universidades representam um enorme recurso desse ponto de vista. Et je crois que la communauté universitaire peut se donner comme un de ses objectifs Eu penso que a comunidade universitária pode atribuir-se como um dos seus objetivos, certainement en coopération avec d'autres institutions, certamente cooperando com outras instituições, d'animer l'intelligence collective de très nombreuses communautés, à commencer par la communauté locale. a animar, estimular numerosas, variadas comunidades, a começar pela própria comunidade que elas representam. Mais aussi peut-être des communautés planétaires qui ont un rapport avec les spécialités de telle ou telle université. Mas também com comunidades planetárias que tenham uma relação mais estreita com tal ou qual especialidade desta universidade. Donc, c'est déjà d'une certaine façon ce que je dis dans la vocation des universités, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. É já o que eu digo a respeito da vocação das universidades, mas hoje é necessário ir bem mais longe. Et la participation à ce processus d'animation de l'intelligence collective E a participação nesse processo de animação da inteligência coletiva serait quelque chose d'extraordinairement formateur pour les étudiants. seria algo extremamente formativo para os estudantes. Parce que c'est justement ça qu'ils vont faire dans leur vie professionnelle. Porque é exatamente isso que eles deverão fazer na sua vida profissional.
viva esse espaço e útil, é necessário se investir numa mudança de forma de ver as coisas. Ah bon? Como proceder para isso? Hein? Comment faire pour faire la meilleure... Bon. Eh bien, utiliser au maximum le courrier électronique. Utilizar ao máximo o correio eletrônico. Utiliser de manière très libre l'intranet. Usar a intranet de forma livre. Commencer déjà à utiliser l'internet de cette manière-là. Já utilizar a internet, então, dessa maneira. Mettez le contenu de vos cours sur internet en accès libre. Colocar, através de acesso livre, o conteúdo do teu curso na internet. Prenez contact avec des communautés locales. Fazer contatos com a comunidade local. Mettez en place des groupes de discussion. Fazer grupos de discussão. Non, vous m'avez posé la question, comment faire pour éviter les ghettos de connaissances? Ele perguntou como fazer para evitar os guetos de conhecimento. C'est-à-dire, au fond, par rapport à la nouvelle civilisation dans laquelle on est entré, comment résoudre le problème de la justice sociale? Como resolver a questão da justiça social na sociedade em que nós estamos? Alors, vous ne pensez pas que ça va être quelque chose de facile, non? Certamente não será qualquer coisa de fácil. Et il faut commencer tout de suite. É preciso começar rapidamente. Et au lieu d'accuser le gouvernement, E antes de acusar o governo, ou les grands méchants capitalistes, ou os grandes mercados capitalistas, commencer à se mettre au travail demain. começar a trabalhar a partir de amanhã. Obrigado, professor Vilmar. Queria passar, então, a palavra para o professor Gilson para fazer a sua questão. Por favor. Minha questão é a seguinte: nós vemos uma época de transição, como você falou, de mutação, e a pergunta é relativa a como a universidade se insere no problema de transição da formação da mão de obra qualificada de uma sociedade cada vez, uma sociedade industrial centrada num trabalho cada vez menos existente, para uma sociedade centrada cada vez mais no conhecimento, no entretenimento, como você tem. Os estudantes, eles chegam à universidade almejando novos postos para essa sociedade disciplinar. Postos esses cada vez menos existem. Como você vê o novo papel da universidade e como caminhamos nessa direção? E como caminhamos na direção de uma nova formação, um novo sentido de trabalho? C'est toujours la même question, un peu. Estamos rodando em torno do mesmo tema. Bon. On est en train de préparer le futur, là. Hein? Estamos preparando o futuro. Et comme vous l'avez dit, dans le futur, il y aura de moins en moins de postes bien définis qui attendent les étudiants. E como você mesmo disse, no futuro haverá cada vez menos postos de trabalho bem definidos que estariam esperando os estudantes. Mais les gens seront amenés à créer leur propre métier. Mas as pessoas serão induzidas a criar os seus próprios métiers, as suas próprias formas de trabalho. Peut-être leurs propres entreprises. Talvez as suas próprias empresas.
Et dans ce nouveau contexte, ça sera la créativité et la capacité à coopérer qui seront les éléments déterminants. E nesse novo contexto, é a capacidade de cooperar Et la créativité. e a criatividade que terão maior importância, que serão determinantes. N'est-ce pas? Et beaucoup moins des connaissances qui sont de toute manière de plus en plus accessibles directement par l'Internet. E menos aqueles conhecimentos que são cada vez mais acessáveis através da internet. À moins qu'on ne parle du savoir-faire de la navigation. A menos que se esteja falando do savoir-faire, do saber navegar na própria internet. Et aussi du savoir-faire que je n'ai pas encore tout à fait, à savoir de faire son propre site et de le connecter à d'autres sites, etc. Ou do saber fazer o seu próprio site e saber conectá-lo com os demais na internet. Alors, je dirais que si on regarde vraiment loin, loin, loin dans l'avenir, tout ça signifie que, au fond, le travail du futur, ça consistera à être le plus possible pleinement soi-même, à correspondre à sa propre originalité. Ou seja, se nós olhamos longe, longe no futuro, isso consiste a dizer que o trabalho será cada vez mais um reflexo de si mesmo, a marca da sua própria originalidade. Ouais. Un réflexo, O reflexo. qu'est-ce que c'est? Un reflet, oui. Enfin, disons, c'est pas tellement un reflet, c'est d'être soi-même. Sim, não é tanto um reflexo, é o fato de ser ele próprio. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une affaire d'authenticité. Se trata de uma questão de autenticidade. Et ce qui nous renvoie à la question du développement de l'être complet. O que nos coloca diante da questão do desenvolvimento do ser integral, do ser completo. Et pas seulement d'une formation disciplinaire étroite. E não apenas diante de uma formação específica e estreita. Voilà, disciplinaire, dans une Disciplinar, discipline. sim, disciplinar e estreita. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'était la question déjà? Quelle était la question? Ah, oui, 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 oui. Alors, voilà. Alors, en fait, vous remarquerez que les éléments les plus créatifs de la communauté scientifique Você pode observar que os elementos mais criativos da comunidade científica, et les créateurs culturels en général os criadores culturais em geral, fonctionnent déjà comme ça. já funcionam assim. Et au fond, on a une sorte de modèle pour ça. E, na verdade, se tem, ao fundo, um tipo de modelo para isso. N'est-ce pas? C'est celui de la République des lettres. É aquele da República das Letras. Et ce qui est en train de se passer, c'est une démocratisation de la République des lettres. O que está ocorrendo é uma espécie de democratização da República das Letras. Ce qui était le privilège d'une élite, c'est-à-dire jouer avec la connaissance O que era o privilégio de uma elite, isto é, jogar com o conhecimento, et être original, ser original, va progressivement devenir le lot commun. isto vai progressivamente transformar-se em algo comum. Et vous remarquerez que l'Internet a été fabriqué par la communauté scientifique pour ses propres besoins. E você vai considerar também que a internet foi criada pela própria comunidade científica para satisfazer as suas necessidades. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise l'Internet. E hoje todo mundo utiliza a internet. Donc en fait, il faut de plus en plus, l'université doit considérer que ce qu'il y a à l'extérieur de l'université va ressembler de plus en plus à l'université. Então a universidade deve ter em conta que aquilo que existe no exterior da universidade vai cada vez mais assemelhar-se ao que existe no interior da universidade. Et je dirais même plus, c'est ce qu'il y a de vivant dans l'université
qui va se retrouver à l'extérieur de l'université. Eu diria ainda mais, é aquilo que é mais vivo dentro da universidade que vai se encontrar também no exterior da universidade. C'est-à-dire la création de connaissances et la transmission de la fièvre du savoir. Ou seja, a criação de conhecimentos e a transmissão da febre de saber. Obrigado, professor Gilson. Nós gostaríamos de chamar de novo o auditório central, onde a professora Amarô vai colocar uma questão para o professor Lévy. Boa tarde, professor Lévy. A web abre infinitas possibilidades de informação e nós sabemos que o conhecimento não mais é totalizável. Contudo, cada vez mais cresce a nossa ansiedade diante de tantos dados e o tempo é cada vez mais escasso para analisá-los. Diante disso, quais as possíveis estratégias para melhor aprendermos nesse novo contexto e melhor prepararmos os alunos para utilizarem todo o potencial da web sem caírem numa superficialidade do saber? Elle a d'abord dit que la connaissance du milieu n'est plus totalisable, mais qu'il y a une certaine anxiété par rapport à la rareté du temps pour pouvoir accéder et bien s'approprier de toutes les connaissances mises à disposition. Et donc la question porte sur les stratégies pour mieux apprendre et pour mieux préparer les étudiants à bien employer ces connaissances mises à disposition sans en avoir une approche superficielle. Bon, alors, je ne suis pas certain de pouvoir répondre parfaitement à votre question. Mais je peux dire que je peux vous donner un élément de réponse. Je n'ai pas la réponse à tout. Não tenho uma resposta para tudo, mas vou dar elemento de resposta. Posso dizer que c'est que je crois que les professeurs aujourd'hui doivent se concentrer moins sur la production et la présentation de contenu de connaissances. O professor deve se concentrar menos na produção, né, do conteúdo, do conhecimento. Et doivent essayer d'utiliser au maximum l'énorme quantité de connaissances qui se trouvent déjà sur le web. E utilizar o máximo possível do conhecimento que já está disponível na web. Et ça, c'est l'art de l'hyperlien. Este é a arte do hyperlien. L'hyperlien, hyperlink. Hyperlink. Voilà. Donc, je crois qu'on doit se transformer en orientateur. Nós nos transformamos em orientadores. On doit aider les étudiants à filtrer. Devemos ajudar os estudantes a filtrar. On doit leur apprendre à naviguer. Devemos ensiná-los a navegar. Et au fond, on doit, je crois, il faut qu'on donne l'exemple. É necessário dar exemplos. C'est-à-dire, non pas essayer de maîtriser une connaissance bien découpée, Não tentar dominar conhecimento, recorte muito específico, mais lancer des ponts vers les zones de connaissances les plus riches. mas lançar pontes e ligações às zonas de conhecimentos mais ricas. Et inciter les étudiants à emprunter ces routes, ces ponts, ces chemins, ces liens. E estimular os estudantes a achar suas pontes, seus caminhos, Ces liens. Essas ligações, suas Ces liens ou ligações, ces nœuds, un lien. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. seus vínculos. Vinculus, voilà le mot. Ouais. Et après,
les inciter à discuter entre eux sur ce qu'ils ont découvert. E depois estimular para que eles discutam e trocam entre si o que eles encontraram. Parce que c'est ça, aujourd'hui, l'intelligence collective. Porque é isso hoje a inteligência coletiva. Si vous participez à des groupes de discussion sur Internet, Se você participa de grupos de discussão na internet, vous verrez que les gens se signalent les uns aux autres les sites intéressants. você pode perceber que as pessoas assinalam e trocam endereços interessantes. Et les... Oh, c'est coupé. Donc, ils se signalent les sites intéressants et ils les discutent entre eux, ils essayent de les évaluer. Além de trocar esses endereços, também eles trocam ideias e avaliam. Et donc, c'est ça que nous devons faire dans nos cours. É isso que nós devemos fazer nos nossos cursos. C'est-à-dire, c'est plus des cours du tout. Isso quer dizer, não é mais um curso tradicional, possivelmente. Parce que ça c'est la forme d'apprentissage qui a été inventée par les communautés virtuelles vivantes. Essas são as formas de aprendizagens inventadas pelas comunidades virtuais vivas. Voilà, ça vient pas d'une théorie de l'apprentissage. Não vem de uma teoria da aprendizagem. Ça vient c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. É isso que está acontecendo hoje. Donc, c'est dans ce courant qu'il faut plonger. É nessa corrente que se pode mergulhar. Obrigado, Marô. Nós temos ainda uma questão da professora Eliane. Por favor, professora. Boa tarde, professor Levy. Em seu livro, Cybercultura, o senhor fala muito em aprendizagem cooperativa. Qual o significado da cooperação na formação dessas comunidades virtuais e como ela pode ser provocada, uma vez que está muito presente ainda em nós, professores, o paradigma do curso clássico. Muitas vezes reproduzimos para a internet cursos clássicos. Pensamos estar inovando, mas nem sempre estamos conseguindo fazer essa inovação. Como o senhor vê isso? Comment un changement, introduire vraiment des changements dans notre manière d'enseigner et n'est pas reproduire tout simplement la façon de faire plus traditionnelle, c'est-à-dire essayer d'apprendre aux autres d'utiliser les ressources de l'Internet et de l'informatique par les mêmes moyens qu'on utilisait avant dans des situations précédentes. C'est ce que j'ai déjà dit, mais oui, c'est ça. Bon, il faut que je trouve une réponse différente. Il me semble que j'ai déjà un peu répondu à cette question dans ma réponse précédente. Tenho a impressão que já respondi em parte à questão na minha resposta anterior. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de réponse automatique à toutes les questions. Je suis dans la même situation que vous. On est dans une situation extrêmement nouvelle, extrêmement changeante. E, mais uma vez, eu não tenho respostas prontas a todas as questões. Eu estou na mesma situação de todos nós, diante de uma realidade em processo de mudança. Je pense que rien n'est possible si on n'a pas du côté de nos étudiants. Eu penso que nada é possível se não temos do lado dos nossos estudantes une profonde volonté d'apprendre. Uma profunda vontade de aprender. Une fois que cette énergie est là, uma vez que essa energia esteja presente, je dirais que les choses sont relativement faciles. Eu diria que as coisas se tornam relativamente fáceis. Mais si on a des étudiants qui veulent en faire le moins possible pour avoir la note,
Mas se estamos diante de estudantes que querem fazer o menos possível para obter a nota, on aura beau mettre au point les systèmes pédagogiques les plus extraordinaires, nós poderemos colocar em marcha os sistemas pedagógicos o mais extraordinário possível, rien ne va se passer. nada vai acontecer. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que les gens soient un peu tournés vers le feu céleste. É o que eu dizia há pouco, é necessário que de alguma forma as pessoas estejam voltadas em direção ao fogo celeste. Alors il faut les trois autres éléments aussi. Hein. É necessário os outros 3 elementos também. Il faut un peu d'argent, il faut avoir des textes, il faut avoir des images, il faut avoir tout ça. É necessário dinheiro, textos, imagens, tudo isso. La capacité de coopération et tout. Mais il faut aussi vouloir apprendre, il faut vouloir créer. A capacidade de cooperar, etc. Mas é preciso, sobretudo, querer aprender, querer criar. Et peut-être que c'est là que le rôle du professeur est absolument irremplaçable. E talvez seja aí que o papel do professor seja absolutamente insubstituível. Parce que s'il s'agit de transmettre de l'information, le professeur peut être remplacé très facilement. Porque se tratasse simplesmente de transmitir informações, o professor poderia facilmente ser substituído. Tandis que s'il s'agit de donner l'appétit du savoir, Enquanto que, se trata de abrir o apetite do conhecimento, à ce moment-là, je dirais que l'exemple du professeur est absolument nécessaire, et même la qualité de sa présence. aí eu diria que o exemplo do professor é totalmente indispensável, e eu diria mesmo a qualidade da sua presença. Quand je dis la présence, ce n'est pas forcément la présence physique, hein, ça peut être la manière dont il écrit des messages dans un groupe de discussion. Quando eu falo da presença, não se trata necessariamente da presença física, pode ser a maneira como ele se comunica dentro de um grupo de discussão. Je parle de la qualité de sa voix, quoi. Falo da qualidade do saber. Non, de sa voix. Ah, la voix. Sim, falo da qualidade da sua voz. Voilà, c'est ça. Alors là, il n'y a pas de technique. E lá não há técnica. Il n'y a pas de méthode. Não há método. Dependeria, então, muito mais do professor ser um instigador, um orientador, um problematizador, de que simplesmente transferir conteúdos. Oui, tout à fait. Et je dirais que le rôle principal du professeur, c'est de réveiller l'étudiant. Eu diria que o papel principal do professor é de acordar o aluno, despertar o aluno. Parce que c'est l'étudiant qui apprend. Porque é, na verdade, o estudante que aprende. Obrigado, professora Liane. O professor Pedro gostaria de colocar uma questão. Por favor. Professor, vamos sair um pouco do âmbito da universidade, porque nesse âmbito parece que as perguntas podem se repetir e as respostas também, porque o assunto é vasto, não? Não se chama de questão por se repetir, Oui. Então, a minha pergunta é mais geral. Nós falamos hoje em cooperação, participação, tempo, espaço. E muitas vezes, quando utilizamos esses conceitos, eles vêm carregados com uma carga semântica de uma filosofia anterior a todas essas tecnologias de comunicação. E quando falo tecnologias de comunicação, me reporto inclusive à própria televisão, que é bem anterior à internet, à web, etc.
E a nossa tentação, muitas vezes, é simplesmente utilizar isto como um meio. É um meio a mais. A minha pergunta vai, não chegou a hora de os filósofos começarem a pensar novos conceitos de participação, presença, tempo, espaço, cooperação? Porque a minha impressão é que às vezes existe uma espécie de uma defasagem epistemológica no conceito que eu uso. Entendo presença como a presença física. E às vezes a internet pode dar uma presença diferente. Ou o próprio espaço e tempo, e etc. Não, eu gostaria de ouvi-lo um pouco saindo da universidade, mas entrando no campo da filosofia. Et quand vous parlez des philosophes, de quel philosophe vous parlez? Qui vous avez en tête? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes? Les hommes, ah, d'accord, oui. Oui, vous avez entièrement raison. Sim, tem toda a razão. Ce qui se passe est toujours, est de plus en plus surprenant. O que se passa, o que acontece é cada vez mais surpreendente. Si vous aviez dit, il y a 10 ans, se você tivesse dito há 10 anos que tous les documents de la planète seraient réunis dans un seul hypertexte, que todos os documentos do planeta estariam reunidos apenas em um hipertexto, tout le monde vous aurait traité de fou. Todo mundo te chamaria de louco. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. E é isso exatamente que está acontecendo hoje. Si vous aviez dit il y a 5 ans, se você tivesse dito há 5 anos que les maisons de disques allaient toutes faire faillite, que haveria uma casa com tudo de disco, des disques de musique. De disco de música. Oui, les maisons de disques. Na casa de disco, editoras de disco. Qu'elles allaient toutes faire faillite parce que les gens allaient s'échanger des fichiers MP3 sur Internet. Que elas iriam falir porque as pessoas trocariam isso pela internet. MP3, vous avez traduit? MP3. MP3? MP3. É um programa. C'est un format de fichier musical. É um formato de fichário CD. Donc vous voyez que même maintenant, on ne sait pas. Voilà. On a l'exemple, ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est en train de se passer maintenant. Et c'est un énorme événement qui annonce probablement quelque chose d'équivalent dans le domaine des images, dans le domaine du texte, etc. E isso está acontecendo também no campo das imagens, do texto, etc. Donc c'est toute l'écologie culturelle qui est transformée d'une manière extrêmement brutale. É a ecologia cultural que está em transformação de uma maneira muito brutal. Et donc, je crois qu'il faut être très ouvert, très attentif à ce qui se passe. É necessário estar atento e aberto ao que se passa. Parce que les événements vont nous surprendre de plus en plus. Os acontecimentos vão nos surpreender cada vez mais. Mais d'un autre côté, e de outro lado, je pense qu'on peut donner sens à tout ce qui est en train de se passer. Eu penso que pode dar um sentido a tudo o que está acontecendo. Donner de la signification. Dar uma significação, dar um sentido a tudo que está acontecendo. À partir du moment où on essaye de se représenter le geste unitaire de l'évolution. No momento em que se tenta representar o gesto unitário da evolução. Parce que l'évolution a un sens. Porque a evolução tem um sentido. L'évolution culturelle en particulier.
A evolução cultural em particular. C'est ça. Oui, 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 oui. Et ce sens, bon, pour moi, c'est celui d'une amélioration continuelle de l'intelligence collective. Para mim, esse sentido é aquele da melhoração contínua da inteligência coletiva. C'est-à-dire de l'échange d'informations entre les individus, du développement de conversations de plus en plus transversales à toutes les frontières. Ou seja, o intercâmbio de conhecimentos e informações entre os indivíduos e atravessando todas as fronteiras. Un mouvement vers la transparence. Movimento em direção à transparência. Tout ce qui peut être connu veut être connu. Tudo que pode ser conhecido se quer conhecer. Les individus veulent être connus. Os indivíduos querem ser conhecidos. Alors ils font leur page web. E aí eles fazem o seu sítio web. L'univers physique veut être connu. O universo físico quer ser conhecido. Alors il y a des capteurs partout et des systèmes de visualisation graphique auxquels on peut accéder très facilement. Então há captores e sistemas de sinalização gráfica ao qual podemos acessar facilmente. On veut que les gouvernements soient de plus en plus transparents. Se quer que os governos sejam cada vez mais transparentes. Ça, c'est ce qu'on veut. Isso é o que queremos. Et c'est pour ça qu'un peu partout sur la planète, les juges commencent à lancer des enquêtes, etc. E é por isso que em todos os lados do planeta os juízes começam a lançar enquêtes, não é? Et d'une certaine façon, l'humanité elle-même veut se connaître. De uma certa forma, a humanidade, ela mesma, quer se conhecer. Et c'est pour ça qu'elle s'interconnecte de plus en plus. E é por isso que ela se interconecta cada vez mais. Donc je crois que c'est ça le mouvement vers lequel nous allons. Creio que é este o movimento no qual nós estamos, em direção ao qual nós vamos. C'est-à-dire, c'est un double mouvement. Un mouvement d'unification et de densification des connexions. Ou seja, é um duplo movimento. Um movimento de unificação e de densificação. Des connexions. Das conexões. Voilà, d'un côté. De um lado. Et d'un autre côté. E de outro lado. Un mouvement de diversification. Um movimento de diversificação. Et de création culturelle de plus en plus rapide. E de criação cultural cada vez mais rápida. Et je crois qu'aujourd'hui, penso que hoje, on ne peut plus habiter une culture stable. Nós não podemos mais fazer parte de uma cultura estável. Et nous devons apprendre à habiter des processus d'évolution. Nós devemos aprender a viver numa situação de processos de conhecimento. Non, des processus d'évolution. Perdão, de processos de evolução. Et à réaliser que nous sommes des acteurs dans ces processus d'évolution. E a darmos-nos conta que somos atores desse processo de evolução. Donc, la perspective de l'adaptation est une mauvaise perspective. Portanto, a perspectiva da adaptação é uma perspectiva equivocada. Equivocado, ça veut dire mauvais? Mauvais ou erroné. Oui, c'est ça. C'est ça. La bonne perspective, c'est de voir que dans ce mouvement auquel nous participons, a boa perspectiva é de ver que neste movimento do qual participamos, il y a de plus en plus de possibilités. Há cada vez mais possibilidades. Et que notre rôle est de choisir parmi ces possibilités. E que nosso papel é de escolher entre essas possibilidades. Donc, pas du tout s'adapter à quoi que ce soit. Ou seja, não o de se adaptar ao que quer que seja. Mais au contraire, prendre la responsabilité individuellement et collectivement de
la direction dans laquelle s'engage l'humanité. Ou seja, tomar a si a responsabilidade individualmente e coletivamente pela direção na qual caminha a humanidade. C'est ça. Et je pense qu'on peut avoir cette perspective aujourd'hui. Penso que podemos ter essa perspectiva hoje. Parce que justement les choses sont tellement rapides et tellement chaotiques. Porque precisamente as coisas são tão rápidas e tão caóticas. Si vous vous retournez à la période, je ne sais pas moi, de l'Égypte pharaonique. Se a gente retorna a uma época passada, como por exemplo o Egito dos faraós. Bon, leur civilisation n'a pas tellement évolué en 3000 ans. De certa forma, a civilização deles não evoluiu tanto assim em 3000 anos. Il y a eu des transformations, mais elles étaient très rares. Houve transformações, mas muito raras. Donc la manière dont l'être humain se situait par rapport à sa culture ne pouvait pas du tout être le même que le nôtre aujourd'hui. Portanto, a maneira pela qual os indivíduos se situavam diante do seu contexto de vida não poderia ser em absoluto igual à nossa. À l'époque, il s'agissait de s'intégrer dans un ordre cosmique sacralisé. À época se tratava de integrar-se a uma ordem cósmica sacralizada. Et c'est une très belle perspective, bien sûr. É uma bela perspectiva, certamente. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Mas hoje é totalmente diferente. C'est dans un mouvement d'évolution. É num movimento de evolução que nous devons nous intégrer. Que nós devemos integrar-nos. Et peut-être que c'est ce mouvement d'évolution que nous devons apprendre à sacraliser. E talvez seja esse movimento de evolução que nós devemos aprender a sacralizar. Obrigado. Nós temos uma última questão que vai ser colocada. Se vous voulez boire un peu de l'eau, oui. Professor Redim, do Auditório Central, por favor, professor. Professor Pierre Lévy, boa tarde. É um prazer muito grande poder tê-lo aqui tão perto, embora no meu caso tão longe, mediado por esses aparelhos todos. Mas nós admiramos muito o seu trabalho, o seu pensamento, os seus livros. Nós os trabalhamos aqui na universidade também. A minha questão vai na linha da colocação do Padre Pedro e uma colocação anterior de um outro colega aí, não lembro quem, que falou em guetos. Na verdade, aqui no Brasil, apenas 3% da população tem acesso à informática. Ah non, c'est plus depuis quelques Nós temos a possibilidade, inclusive, de entrar nessa situação que o senhor falava há pouquinho, de uma homogeneização do pensamento. O senhor colocava também que há uma possibilidade muito grande de uma diversificação de conhecimentos. Mas já há bastante tempo, McLuhan dizia que os instrumentos, os meios, são a mensagem. Oui, les médias sont un message. Quando nós nos colocamos em nossa comunicação mediados por essa parafernália complicadíssima, nós não, com uma linguagem única, nós não corremos o risco de uma homogeneização universal do pensamento. E se isso for, isso seria trágico. Si, bien sûr, ce serait tragique. Oui, oui, oui. Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. Há muitas questões na sua questão. Bon, alors c'est toujours ce problème de l'exclusion. Alors, É sempre o problema da exclusão que ele coloca. D'après ce qu'on m'a dit, on a quand même dépassé les 3% de foyers connectés au Brésil. Depois do que eu entendi, nós também ultrapassamos os 3% anunciados. Et l'augmentation du nombre de connexions est exponentielle. E o aumento do número de conexão é exponencial. Et il y a une bataille aujourd'hui entre la Chine et le Brésil. Há uma batalha entre a China e o Brasil. Pour savoir lequel des deux pays se connecte le plus rapidement. Para saber qual dos dois países se conecta mais rapidamente. Évidemment, les deux partent de très loin.
os dois partem de muito distante, de um ponto muito distante. On ne va pas résoudre le problème de la justice sociale en quelques mois. Não vamos poder resolver o problema da justiça social em alguns meses. Et il faut se souvenir que l'abolition de l'esclavage au Brésil date de seulement un siècle. É apenas há um século que tivemos a abolição da escravatura no Brasil. De ce point de vue-là, il y a déjà eu beaucoup de progrès de fait. Muito progresso se fez desde então. Même sur le plan de l'alphabétisation, il y a eu des progrès de fait. Progressos foram feitos também no campo da alfabetização. Mais il faut voir ces progrès sur le long terme, à l'échelle des générations. É preciso olhar esse progresso em prazo longo, em gerações. Si on se concentre sur la situation aujourd'hui, se concentramos na situação hoje, et qu'on voit toute cette misère, toute cette pauvreté, tous ces problèmes sociaux, e que vemos os problemas sociais, a miséria, a pobreza, on est désespéré. Estamos desesperados. Mais si on se souvient de la situation il y a 200 ans, mas se olhamos a situação há algum tempo, et qu'on voit tout ce qui a été accompli depuis, e que tudo que foi feito depois, alors on reprend un peu de courage. Aí se tem pouco mais de coragem. Et il faudra encore de nombreuses générations. Mas precisaremos ainda de numerosas gerações. Voilà. Ça, c'est ma première remarque. Essa é minha primeira observação. Et la deuxième, elle concerne cette crainte de l'homogénéité que vous avez exprimée. A segunda diz respeito a esse receio da homogeneização que você exprimiu. C'est une crainte qui est tout à fait légitime. É receio totalmente legítimo. Parce qu'évidemment, si tout le monde commençait à ressembler à tout le monde, on serait dans un univers très ennuyeux. Porque, evidentemente, se todos começassem a se parecer com os outros, nós acabaríamos num universo extremamente monótono e chato. Mais je ne suis pas certain que c'est vers une civilisation de l'homogénéité que le cyberespace nous emmène. Mas eu não estou certo que é em direção a uma civilização da homogeneidade que a cibercultura nos leva. Je crois que l'homogénéité est liée à une époque maintenant déjà révolue. Eu penso que a homogeneidade pertence a uma época já em superação. C'est-à-dire l'époque de l'industrie de masse. Ou seja, a época da indústria de massa. L'époque des médias de masse. A época dos meios de comunicação de massa. Et qu'aujourd'hui, au contraire, on a des formes économiques beaucoup plus souples. E que hoje, ao contrário, nós conhecemos formas econômicas bastante mais flexíveis. Et surtout des médias beaucoup plus interactifs et propices au dialogue. E, sobretudo, meios de comunicação mais interativos e propícios ao diálogo. Et qui permettent à une très grande variété de personnes d'exprimer leur originalité. E que permitem a grande número de pessoas de exprimirem a sua originalidade. Et pas seulement les personnes, mais aussi les communautés, les centres, les groupes d'intérêt, les traditions, les cultures, etc. E não apenas pessoas, mas também os grupos de interesse, as tradições, as culturas, etc. Si vous naviguez sur Internet, se você navegar na internet, vous verrez que les opinions qui sont présentes, você verá que as opiniões que aparecem aí, que les centres d'intérêt, que os centros de interesse, que les langues dans lesquelles les gens s'expriment, que os idiomas dos quais as pessoas se exprimem, sont de plus en plus divers. São cada vez mais diversificados. Et ça n'est pas une théorie. E isto não é uma teoria. C'est ce que tout le monde peut constater. É o que todo mundo pode constatar. Si vous regardez l'évolution du web depuis 1994 jusqu'à 2000, se você observar a evolução da internet de 1994 até o ano 2000,
C'est ça, alors j'ai dit le web, parce que le web est apparu en 94, Internet est plus ancien. Perdão, ele se referia à web, à rede, porque a rede é mais recente e a internet é mais antiga. Enfin, bon. Donc, si vous regardez l'évolution du web depuis 94, então, se observarmos a evolução da web desde 1994 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que il y a de plus en plus de langues, de plus en plus de disciplines, de plus en plus d'idées, de plus en plus de centres d'intérêt. Il y a un élargissement de la variété. Você observará que há cada vez um número maior de línguas, de disciplinas, há um alargamento da diversidade. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de ces idées préconçues et de se plonger dans la réalité et de voir à quoi elles ressemblent. Mas para isso é necessário abandonar as ideias preconcebidas e mergulhar na realidade e ver a que ela se assemelha. Et tout à l'heure, je parlais de la musique, les fichiers MP3. Há pouco eu falava da música, dos fichários, dos arquivos MP3. Et là, on voit aussi une utilisation du réseau pour produire des genres de musique de plus en plus nouvelles et de plus en plus étranges. E lá a gente vê formas de produção de música cada vez mais novas e cada vez mais estranhas. En particulier toutes ces musiques qui sont fondées sur le sampling. Em particular, as músicas que são baseadas nessa tecnologia dos samplers, de agrupamento. Et aujourd'hui, une personne peut avoir accès à une extraordinaire diversité culturelle. Hoje em dia, as pessoas podem ter acesso a uma extraordinária diversidade cultural. Je peux écouter des musiques de tous les pays du monde. Eu posso escutar músicas de todos os países do mundo. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve en direct quasiment toutes les radios du monde. Hoje, na internet, a gente pode ter em transmissão direta quase todas as rádios do mundo. Et moi, ça m'amuse des fois de me promener. Alors, je vais écouter la musique iranienne. Às vezes eu me divirto fazendo isso, então eu me coloco a escutar, por exemplo, a música do Irã. Et la musique tunisienne. A música da Tunísia. Et la musique chinoise. A música da China. Et je peux vous assurer qu'elles sont toutes différentes. E eu posso assegurar a vocês que elas são todas muito diferentes. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que je peux avoir accès à cette diversité. O novo está em que eu posso ter acesso a essa diversidade. Et je me demande même si la peur de l'homogénéité E eu me pergunto mesmo se o receio, o medo da homogeneidade ne masque pas une peur encore plus profonde, não mascararia um receio ainda mais profundo, qui est la peur de la diversité. que é o medo da diversidade. Parce que cette diversité aujourd'hui, elle surgit partout. Porque essa diversidade hoje surge por todos os lados. Et s'il y a un sens de l'évolution, E se existe um senso, um sentido da evolução, c'est peut-être celui d'une proximité de l'autre qui est de plus en plus grande. talvez seja aquele sentimento da proximidade do outro que é cada vez maior. Muito obrigado, professor Redin. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença do Pierre Lévy entre nós. Gostaríamos de agradecer também os professores que estão participando desta mesa, as pessoas que participaram no auditório central e também aquelas pessoas que puderam acompanhar via Internet 1 e Internet 2 este debate. Muito obrigado.